Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus. Tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil e os olhos não choram. E as mãos tecem apenas o rude trabalho e o coração está seco. Em vão mulheres batem a porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na escuridão teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer e nada espera de teus amigos. Pouco importa venha a velhice. Que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que as mãos de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam os delicados morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Carlos Drummond de Andrade. Olá, alunas e alunos do ensino médio da Cultura Viva. Como seguem aí? Seguem todos bem? Tudo tranquilo com vocês? Estou de volta, voltei. Vocês, nos últimos tempos, aí, nos últimos vídeos, receberam uns causos aí do meu compadre, né, o Zé das Rãs, não é isso? Estou de volta aí agora, tá bom? E nesse vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre a obra do poeta Carlos Drummond de Andrade, sobre dois poemas em especial, esse que eu acabei de, vamos dizer assim, declamar para vocês, que se chama Os Ombros Suportam o Mundo, e um outro que daqui a pouquinho eu vou falar qual é, que eu vou ler para vocês, tudo bem? Então, o Carlos Drummond de Andrade, ele é um poeta brasileiro, foi na verdade, né, não está vivo mais, foi um poeta brasileiro, mineiro, né, aqui do nosso belíssimo estado das Minas Gerais. Ele nasceu em Itabira, no dia 31 de outubro de 1902, vejam bem, no iniciozinho do século passado, né, e morreu no Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio, no dia 17 de agosto de 1987, um aninho antes de eu nascer. Ele morreu em 87, eu nasci em 88, mas isso tem nada a ver com a história, eu não sei do que eu falei isso, não é relevante. Então, assim, é um poeta assim, próximo da nossa geração, né, na minha pelo menos, que ele faleceu um aninho antes de eu nascer. E ele é considerado, porque ele não foi só poeta, né? O Drummond ele também foi contista, ele foi cronista, e ele é considerado um dos maiores autores da literatura brasileira de todos os tempos. E ele é considerado o maior poeta, né? O poeta mais relevante nacional do século XX, né? Então a gente está falando de um poeta com uma obra grandiosa, vasta, né, forte, importante para a história do nosso país, da arte, da literatura, da poesia. Um poeta com temáticas variadas, né, falou, escreveu, né, refletiu sobre diversos temas. E eu queria falar com vocês hoje um pouquinho de dois poemas, para além da questão estética e de linguagem. Queria me atentar mais à questão da temática, para a gente fazer uma pequena ponte, um pequeno paralelo com o contexto dos dois poemas e o contexto histórico, social, político da época em que eles foram escritos, publicados, com o que a gente está passando hoje, com o nosso momento presente, né? Que eu acho que a gente consegue fazer um paralelo bem interessante, né? Que eu acho que vai ser importante para vocês, para aumentar o laço cultural, para vocês terem esse contato, esse conhecimento, até para os próprios vestibulares, pismes da vida aí, né? Que o Drummond é um poeta de muita relevância, que tem boas chances de aparecer nas provas de vocês, mas para além das provas, para além dessa questão dos vestibulares, para o conhecimento de vocês, para vocês, enfim, se deliciarem um pouquinho aí, para quem gosta de poesia, para quem não gosta, passar a tentar
ler um pouquinho para ver se passa a gostar, né? Eu sei que há um preconceito, a maioria das pessoas acham poesia coisa meio chata, né? A galera da idade de vocês, generalizando, não costuma curtir muito. Eu, quando era adolescente, não gostava muito de poesias. Depois que eu comecei a fazer teatro, né? Eu comecei aos 14 anos. Com o tempo eu fui entendendo algumas coisas, fui percebendo a força que tem, a potência que tem de desenhar, né, o tempo presente, nossa realidade, e com as palavras causar sensações na gente e transformações que são muito, muito potentes, muito fortes, coisa que o teatro faz muito, né, como eu sempre converso com vocês, né, na nossa oficina de teatro. A poesia também tem esse papel, essa função aí, que não é de entretenimento, né? É uma questão de transformação, né? De reflexão, enfim. Então, quem depois quiser procurar, né, livros, obras, né, poemas do Drummond, para além dos dois que eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje, mandem ver, tá? Na internet tem muita coisa, muito fácil achar o Drummond, né? Muito tranquilo, tá? Então façam isso, vai ser importante para vocês, para a vida acadêmica, né? Para os vestibulares e para a vida pessoal, tá? O lastro cultural de vocês aí. O Drummond, ele é um poeta que teve a obra que pertenceu ali, né? Fez parte da segunda fase do modernismo brasileiro, tá? Só que isso aí eu não vou entrar muito nessa questão, porque fica mais no campo da literatura, né? Eu não sei primeiro, segundo ou terceiro ano do médio, quem já viu, tá vendo ou vai ver na literatura com o Bruno, né? Se eu não me engano é o Bruno, professor de literatura de vocês, não é isso? Então vocês vão ver sobre o modernismo brasileiro. A segunda fase é a que está aí, onde os poemas de Drummond estão contidos aí, né? Nessa segunda fase do modernismo brasileiro. E fica bem marcado na obra dele, né? Nos seus poemas principalmente, as questões pertinentes a essa época, né? A esse movimento, né? Do estilo e tudo mais, e do próprio poeta, né? É bem claro, bem notório você perceber o uso da linguagem corrente, né? Isso fica marcado nos poemas do Drummond. A questão também de temáticas do cotidiano, isso é muito forte, muito marcante. Ele tem muitos poemas sobre o cotidiano que a gente começa a ter um outro olhar sobre o que parecia tão comum e tão banal e muitas vezes não é, né? Então dá uma sacudida nessa questão do cotidiano e botar alguma relevância que às vezes a gente não percebe, é bem interessante. E também de reflexões sociais e políticas. Isso é bem forte em alguns poemas. Os Ombros Suportam o Mundo, que eu acabei de declamar para vocês, é um poema de reflexão, de inquietação, aí, de uma exposição de questões políticas, sociais, pertinentes à época em que ele foi escrito. Já vou falar um pouquinho melhor para vocês, que é o que mais me agrada, né? É uma questão pessoal. Eu gosto muito dessa parte dos poemas mais sociais, mais políticos, enfim, que o Drummond costumou, né, escrever. E aí, assim, a gente vê pela temática que ele trabalha com as rotinas das grandes cidades. Isso é muito presente, muito forte nos poemas dele, porque ele saiu do interior de Minas Gerais, né, uma cidadezinha pequena, Itabira, e foi para o Rio de Janeiro depois, né, capital, cidade grande, foi trabalhar como funcionário público. Então ele fala dessa rotina das grandes cidades, ele fala muito da solidão, né, ele sozinho no Rio de Janeiro, né, naquela cidade grande. Então ele trabalha muito com essa questão da solidão, da angústia, da saudade, né, a memória é outro fator marcante nos poemas do Drummond. Né, ele fala muito da infância, do tempo dele de Minas Gerais, do tempo dele em Itabira. E é legal que a gente, como mineiro, acho que a maioria de vocês aí devem ser natural daqui de Minas, né, de Juiz de Fora, a gente se identifica muito. Mesmo vocês que são mais novos, que não tiveram contato com algumas referências que ele tem da infância, né, porque ele tem muitos poemas sobre a infância, né, vários, lembrando esse passado, né, uma coisa meio de nostalgia, meio reflexiva, existencial também, de comparar essa infância com o momento presente dele adulto no Rio de Janeiro. Os pais de vocês, os avós de vocês vão ter algumas referências mais marcantes. Por exemplo, ele tem um poema que é o Banho de Bacia, né, que ele fala do banho de bacia, ele criança que tomava banho na bacia. Então vocês provavelmente não pegaram isso, né, de tomar banho em bacia, mas talvez os pais, talvez os avós, né. Então assim, a gente se identifica como mineiro, né, como... A gente é do interior, né, cara. Juiz de Fora é uma cidade de porte médio,
mas é interior, né? E a gente às vezes não tem essa consciência e perceber que a gente tem características da nossa infância, da nossa vida, do nosso cotidiano, que são comuns entre outras pessoas, além da nossa individualidade, por sermos mineiros, por sermos do interior, né? E é gostoso, às vezes, encontrar no poema e a gente se identifica e sente as sensações e revive aquilo, né? Até vocês que ainda são novos já têm uma memória de infância aí, né? Que possam se identificar com esses poemas do Drummond, que falam de memória e tudo mais. A gente também tem um tema da vida em sociedade, que ele fala muito sobre a vida em sociedade, né? As reflexões também das relações humanas, né? São temáticas recorrentes da obra do Drummond, e reflexões existenciais, mais profundas, mais metafísicas, né? Da relação da natureza da matéria e dessas questões existenciais do indivíduo e tudo mais. São temáticas diversas, que é um poeta, né, de uma obra muito vasta, de uma obra muito, muito rica. E esses dois poemas, que o segundo ainda eu vou ler, tá, para vocês daqui a pouquinho, que eu queria trabalhar com vocês para trazer um pouco dessa questão política e social, para fazer um paralelo com hoje. Por quê? Eu acabei de declamar para vocês Os Ombros Suportam o Mundo. E se vocês perceberem, é um poema denso, né, de angústia. Ele foi publicado em 1940. Pensem bem, ele foi escrito no finalzinho da década de 30. Então, que contexto é esse? Histórico, social, político do nosso país. Vamos lá, né? Década de 40, final de década de 30. Na verdade, não é no nosso país, no mundo inteiro, né? É o período da Segunda Guerra Mundial, né? Então, ele traz para esse poema todo esse peso, toda essa densidade desse mundo injusto, desse mundo cruel, né? E aí tem a descrição de um indivíduo que, de tanto ver injustiça, morte, barbárie, ele tem que se tornar insensível. Ele acaba se tornando insensível e o coração fica seco, né? De se acostumar, né? De rever tanta coisa pesada, tanta coisa cruel que a humanidade tem sido capaz de provocar, né? Então, ele fica numa situação de que o trabalho é apenas o que ele pode fazer, seguir trabalhando, né? E essa morte, essa preocupação com esse terror todo, você percebe que, assim, apesar dessa pegada pessimista que o poema tem em quase sua totalidade, surge um ponto de esperança, surge um laivo ali de um momento esperançoso, quando ele fala das mãos de uma criança, né? Que os seus ombros suportam o mundo, mas ele não pesa mais que as mãos de uma criança. Então, trazendo essa proximidade da velhice com a questão do nascimento, que traz uma questão de renovação, né? Traz essa ideia de renovar, de um novo ciclo, né? E aí o Drummond ele nos convida para refletir um pouco, né? E sentir um pouco esse peso, essa angústia, através das suas palavras, através do poema. E é um convite para a gente refletir quanto humanidade, para a gente tentar se transformar, né? Tentar, enfim, sair desse lugar aí de angústia. A gente costuma sentir essa sensação, né? Eu quero ler um outro poema para vocês, que eu vou pegar aqui, que eu deixei aqui no meu telefone. Deixa eu ver onde que ele está aqui. Cadê ele aqui? Onde ele está? Está aqui para baixo. Enfim, enquanto eu estou achando aqui, nesse poema Os Ombros Suportam o Mundo, né, é interessante lembrar também um detalhezinho que eu esqueci de falar, que no final ele fala desse apelo à vida, né? De viver a vida apenas, né? Sem mistificação. Então, a gente se atentar ao presente, né? E tentar viver a vida de uma maneira simples, né? Sem... Enfim, achei aqui o outro poema. Viver o presente de maneira simples, tá? E tentar se atentar a esse tempo presente, a vida presente, né? O outro poema que eu quero ler para vocês, que eu vou pegar aqui no meu celular, porque esse eu não vou falar de cor, tá? Eu vou ler para vocês. Se chama Congresso Internacional do Medo, beleza? Congresso Internacional do Medo, vou ler para vocês aqui, tá bom? Provisoriamente não cantaremos o amor,
que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois, morreremos de medo. E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Congresso Internacional do Medo. Esse poema, ele assume uma temática social e política que espelha exatamente o contexto em que ele está inserido, né, do poema e do Drummond. A gente está falando logo do pós-guerra, né, assim que termina assim, a Segunda Guerra Mundial. Isso foi o que mais assombrou poetas, escritores do mundo inteiro, praticamente, né? Esse momento pós-guerra, isso assombrou de uma maneira assim que o que mais deixou eles angustiados e assombrados foi a insuficiência do discurso perante a morte, perante a barbárie, sabe? O discurso ficava insuficiente. Então, assim, foi um momento de muito assombro. E esse poema, ele vem refletir essa questão dessa petrificação, né? Do medo, da insegurança, da incerteza, que fica acima de outras coisas, né? O medo, ele passa a tomar conta e ser o fio condutor das coisas. E o medo passa a ser maior do que o próprio amor. E o medo passa a ser maior do que o próprio ódio, né? Então, assim, que é o que vários poetas dessa geração às vezes trazem na sua obra, angustiados e perplexos com tanto terror, com tanta injustiça, com tanta morte, com tanta barbárie, com a capacidade lamentável do ser humano de produzir esse clima, né? E esse sentimento, ele é universal e ele transpõe outros sentimentos, né? Ele passa a ser maior do que as outras emoções. Ele passa a ser comandado apenas pelo medo do que só pelas suas emoções. E essa questão dele repetir, né? Repetir a questão da morte, dos medos, isso é para marcar, para sublinhar, né? Para trazer essa força, essa angústia, para tocar na gente, né? Que está lendo, que está ouvindo, e tentar sentir através do poema ali o que é esse sentimento aí, o medo e essa incerteza, essa angústia desse episódio tão triste, né, da nossa história, da história da humanidade e tudo mais. E no final ali, ele fala, né, dessas flores amarelas e medrosas. Então ele traz uma reflexão assim, de que esse medo ele pode vir numa próxima geração, né? A gente pode produzir esse medo que vai nascer, que vai voltar, que vai continuar, né, vai se perpetuar, essas flores que vão nascer, né, amarelas, medrosas, e acaba sendo um convite do Drummond para mostrar para a gente a importância de nos curarmos, né, de nos curarmos quanto humanidade, né, de nos transformarmos. Então, assim, é um apelo à necessidade de mudarmos, porque quando você joga esse poema e lê, isso é muito angustiante, tipo assim, aí é isso? E aí acabou? Então, assim, acaba sendo um convite, né, para que a gente se cure, para que a gente se transforme, para a gente sair desse lugar tão assombroso, né, tão assombrado, enfim, tão medonho, né? E aí eu escolhi esses dois poemas, Os Ombros Suportam o Mundo e o Congresso Internacional do Medo, para fazer um paralelo. Vocês conseguem perceber alguma relação aí com esses dois poemas? Deu para fazer algum link aí? Eu acho, não sei se vocês vão concordar comigo, que dá para fazer um paralelo, uma ponte, exatamente com o que estamos vivendo hoje. São poemas que foram escritos, né, na época da Segunda Guerra Mundial, na década de 40, no livro do Drummond que chama Sentimento do Mundo. Então a gente está hoje em 2020, né? Temos uma bela distância temporal aí.
Então, assim, é outro contexto histórico, né? Não estou comparando os contextos, outro contexto social, político. Estamos falando, na questão dos poemas, de um momento de guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, um momento de pós-guerra, logo no fim dela, e toda a reverberação e todas os desdobrares dessa guerra na sociedade do mundo inteiro e aqui no Brasil, inclusive. E claro que hoje a gente está falando de um momento de pandemia, né? Que é diferente de uma guerra, é outro tempo, é outro contexto, e estamos falando de uma pandemia. Mas estamos falando de uma pandemia, né? Que é algo de escala global, né? Que está passando, o mundo inteiro sente, o mundo inteiro sofre, assim como foi na Segunda Guerra. E não deixa de ser cruel, não deixa de ser um momento duro, um momento de medo, um momento de incerteza, um momento dos corações mais secos, de se acostumar para algumas certas pessoas e banalizar, né? E naturalizar, infelizmente, coisas que são absurdas, né? Então, se a pandemia em si, comparado com a guerra, a gente pode pensar que basicamente elas têm uma diferença enorme de que a guerra ela é produzida diretamente ali pelo homem, né? Pelo ser humano, é uma escolha, né? É um caminho que o próprio ser humano foi criando. E a pandemia, até onde se sabe, não foi algo, né, que o homem criou propositalmente, como a guerra, no caso dessa pandemia que estamos vivendo agora. Então, assim, mas o comportamento de vários grupos aí, de vários indivíduos, sociedades de vários países aí, do nosso principalmente, acabam mostrando essa mesma barbárie, né? Muitas pessoas que debocharam e debocham ainda, e que não têm carinho, que não têm respeito, que não têm empatia com a dor do outro, com as perdas, né? Pessoas estão morrendo, né? Aqui no nosso país tivemos e estamos tendo ainda até hoje, né? Hoje é dia 5 de agosto, né? Números grandes de morte, né? A gente teve aquelas imagens fortíssimas, né? A princípio na Itália, né? Com aqueles caminhões levando corpos, depois no nosso próprio país aqui, pertinho da gente, no Brasil, né, com aquelas covas coletivas, enfim, é um momento, assim, pesadíssimo, né, da história da humanidade, e muitas pessoas debochando e dizendo que é isso mesmo, né, que é natural, que é normal. Então a gente percebe o quanto o ser humano, infelizmente, tem esse lado, né, que é o mesmo da guerra, é o mesmo que faz a guerra, né. Então, assim, eu acho que esse poema, ele traz uma sensação de desconforto, os dois poemas, né, de angústia, de provocar, de cutucar a gente, de deixar a gente ali mais reflexivo, e eu acho que traz também um desejo ali de, poxa, não pode ser assim, né? A gente não pode se conformar com isso. Então, eu acho que é interessante, percebam que a gente consegue fazer um paralelo com esse momento que estamos passando agora, né, de pandemia, que é uma barbárie, que é violento, é morte, é dor, e pessoas não se importam, e estadistas e lideranças políticas de vários lugares não agem com empatia, com amor, com respeito para poder resolver as questões. E aí pessoas aproveitam desse momento para fazer coisas ilegais, né, enfim, para aproveitar da situação e querer tirar vantagem disso tudo. Enfim, né, a gente viu episódios aqui no nosso país e em alguns outros lugares de pessoas querendo tirar vantagem de benefícios, não sei o que lá, enfim. E mostra como é que é angustiante isso tudo. E aí a gente terminando essa pandemia, sabe-se lá quanto tempo vai levar, como é que é a questão da vacina. Muita gente falou que a sociedade vai se transformar, né? Muitas pessoas vão passar a ver o mundo de outra maneira. Enfim, será? Será mesmo? Fica aí o questionamento, para a gente entender qual que é o que traz o poema do Drummond, né? Esse poema logo do pós-guerra, esse medo, essa angústia. A gente não está cantando o amor, a gente não canta nem mesmo o ódio, é apenas o medo,
nosso pai e o nosso companheiro, né? Aí no poema agora poderia ser o medo da pandemia, o medo do Covid-19, o medo de como é que você vai estar economicamente durante essa pandemia, depois disso tudo, né? Os familiares de vocês, os pais de vocês, a manutenção dos empregos. Então, assim, incertezas de saúde, de segurança, de amparo, financeira. É um momento muito pesado, né? E esse poema do Drummond, ele traz essa sensação pra gente. Enfim, eu queria falar isso um pouquinho com vocês. Queria fazer um pedido para que vocês leiam outros poemas do Drummond. Eu vou trazer mais alguns para vocês, tá? Eu vou trabalhar com alguns poetas, alguns autores também de peças teatrais que eu quero conversar com vocês. Quero fazer um vídeo sobre o João Cabral de Melo Neto e a peça, né, o auto, que é Morte e Vida Severina. Enfim, então assim, eu vou trazer alguns autores para vocês, vamos discutir um pouco sobre a obra, sobre o estilo, e principalmente a temática, que a questão dos estilos eu vou deixar mais para linguagem, estética, enfim, mais para literatura. Então leiam Drummond, procurem saber dos outros poemas e vamos pensar como é que esses poemas podem nos trazer reflexões, nos fazer parar para pensar, para a gente se transformar, para que principalmente haja um movimento de conhecer, de nos entender, de entender o contexto social em que a gente está inserido e tentar, de alguma maneira, fazer a nossa parte individual e coletiva, né? Principalmente coletiva, né? Colocar essas questões coletivas à frente das ambições individuais para a gente tentar transformar a nossa sociedade naquilo que a gente quer. E a transformação tem que começar na gente mesmo, né? Aquela velha frase, seja aquilo que você quer, né? Enfim, da transformação. Enfim, esses poemas ajudam a gente a refletir, a nos provocar, a mexer com a gente, enfim. Então fica aí o convite para vocês, tá bom? Beijinho no coração de todos, espero que estejam todos bem. Qualquer coisa, só nos procurar, beleza? Valeu, beijo!